Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Bom, irmãos, nesta manhã nós vamos ver sobre o sentimento de Jesus. O sentimento, aquilo que a gente sente, aquilo que está no nosso coração. Nós sabemos que o sentimento do homem natural, as pessoas sofrem muito dentro de si. E nós vemos aí os sentimentos de medo, medo da morte, medo de ficar sozinho, medo do além, medo de assombração, não é verdade? O crente precisa ter medo. O que a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 27? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor é a minha força. O homem às vezes se cerca de tanta segurança, tem gente que se torna prisioneiro dentro da sua própria casa. A casa é cheia de grade, e a casa é cheia de vidro quebrado nos muros, e a casa é cheia de cachorro, e tem vigia, e tem tanta coisa. A pessoa é um verdadeiro prisioneiro dentro de casa por causa do medo. Do medo. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aquele que tem o Senhor como seu refúgio, a sua segurança, o Salmo 121 diz que Ele é o guarda de Israel. Medo da morte. Nós vemos aí o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra, ou que eu ande pelo vale da morte, eu não vou ter medo. Por quê? Tu estás comigo. E se o Senhor está comigo, não há lugar para o medo. A ira, né? Quantas pessoas são dominadas pela ira, fica com raiva e vermelho, fica doente por causa da ira. A ansiedade. Jesus nos diz lá, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Estas coisas, comer, beber, vestir, isso são coisas que preocupam os gentios, as pessoas que não conhecem o nosso Deus. Mas quem conhece o Senhor, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas virão por acréscimo. Quem tem Jesus tem tudo, não precisa de mais nada. O resto vem por acréscimo. O tesouro maior é Jesus, mas isso tem de ser verdade. Verdade. Verdade verdadeira. Porque muitos falam, eu tenho Jesus, eu amo Jesus, mas quando falta uma coisica de nada, fica chateado, fica bravo, fica triste, chora. Perdi meu carro. Estou sem empregada. Perdi meu emprego. Fiquei doente. Perdi um ente querido. Quem tem Jesus tem tudo. Ansiedade, depressão, são sentimentos que machucam, difíceis, mas aquele que tem o Senhor, a misericórdia o cerca, e Ele vence estas coisas. O desânimo, a frustração, sentimento de culpa, insegurança, revolta, sentimento de inferioridade. Eu sou pequeno, eu não posso, eu sou feio, eu não sei, eu não consigo. Sentimento de pessimismo. Tem gente que tudo para ele está ruim. Tudo é ruim. Como é que vai, irmão? Hoje eu não estou boa, não. Hoje
tudo está ruim. Pessimismo, sentimento de angústia, aquela angústia assim que abafa o peito, traz enfermidade, não sei o que é. Ódio, vingança. Ai, como esse sentimento de vingança é difícil, né? Aquela pessoa que se sente ferida e quer vingar. E tem crente que até ora: ó Deus, o Senhor é o Deus da vingança, vai lá, Senhor, vai lá. E Jesus disse o quê? Que o melhor caminho é o quê? O do perdão. É o caminho mais gostoso que tem, é o caminho do amor e do perdão. Mas estes sentimentos que nós falamos aqui não estavam no Senhor Jesus. O versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. O que Jesus sentia? O que estava no coração de Jesus? Diz aí o versículo 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus sentiu o contrário do que sentiram Adão e Eva quando foram tentados. O diabo chegou para Eva e disse: olha, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Adão e Eva, eles quiseram ser iguais a Deus. E pensaram que Deus estava sendo ruim com eles, que Deus estava vedando alguma coisa que era boa para eles. Mas era mentira do diabo. Era mentira do diabo. Porque quando eles provaram daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o bem eles já conheciam, mas eles experimentaram o mal. E o homem sabe de uma coisa? Desde que ele comeu desse fruto, ele sabe muito bem o que é bem e o que é mal. O homem sabe. A criança pequenininha já sabe quando está fazendo uma coisa errada. Ela já sabe. Já sabe o que é o bem e o que é o mal. E o homem persiste no mal. Por quê? Lá em Romanos, no capítulo 5, 6 e 7, o apóstolo Paulo fala de uma lei que domina o homem, que é a lei do pecado, que domina nos seus membros. Mas essa lei é quebrada quando o Espírito de Deus vem habitar no homem. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. E o que ele fez? Ele é Deus. Ele é Deus. Mas o sentimento que havia no coração de Jesus era sentimento de amor, de compaixão. Então o que ele fez? No versículo 7: antes a si mesmo se esvaziou. Hoje a gente vê que o que as pessoas mais querem é se encher, não é? E quer se encher e ter, e ter, e ter, e ter, e ter, e quanto mais tem, ainda acha pouco. Tem uma casa que é outra, tem um carro que é outro, tem isso que é outro, e que é outro, e que é outro, e que é outro, e que é mais. Tem dinheiro que é mais dinheiro. E o sentimento de Jesus não foi esse. Jesus não era colecionador. Vocês já viram como é que a gente é colecionador de lixo? Como é que na sua casa tem uma lixaiada? De vez em quando a gente vai lá no guarda-roupa e dá um limpa, não é? Você fala: o que eu estava guardando? Tem gente que guarda a roupinha do primeiro filho que usou. Para quê? Tem tanta criança precisando daquele paletózinho. Está lá guardado, tem 20 anos na sua casa. Isso é lixo que alguém está precisando. Ah, eu guardei minha primeira sombrinha, meu primeiro... E lá na sua casa está cheio de coisa, acumulado de coisa. Não é assim? Jesus, ele não estava acumulando coisas. Mas aqui a palavra diz que o sentimento dele foi para ganhar vidas, para ganhar gente. Ele se esvaziou. E a coisa mais importante são as pessoas e não as coisas. Não as coisas. Jesus se esvaziou de toda a sua glória.
Você já viu quando você chega em casa, você foi trabalhar, e você está de relógio e de óculos, e aquele casaco e aquela roupa. Coisa mais gostosa é chegar em casa, tirar o sapato, o tênis, a meia, pôr um chinelinho gostoso, tirar aquela roupa, colocar aquele hobbyzinho, aquela roupinha leve, aquele treino, aquele pijaminha. Ai, como é bom se esvaziar daquela roupa de trabalho, daquilo tudo, né? Tem gente que anda tão empetecado, né? Que tem tanta coisa para tirar, não é? E tira brinco, e tira isso, e tira aquilo, e tira. É como se Jesus, ao descer da glória, Ele fosse tirando a sua coroa, a sua glória, descesse daquele trono do lado do Pai, e Ele fosse como que diminuindo. A si mesmo se humilhou, tornando-se, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu às vezes vejo uma pessoa dormindo debaixo de um viaduto, não tem roupa, não tem um guarda-roupa, não tem uma cama, e eu olho aquela pessoa e fico pensando, já pensou se eu tivesse de assumir a forma dessa pessoa, a vida dessa pessoa? Tão boa minha caminha, minha casinha, tão bom o nosso aconchego. Imagina se eu tivesse de despojar disso tudo e morar debaixo de um viaduto. Jesus fez muito mais do que isso. Jesus não era uma caminha igual a nossa, nem um apartamentinho, uma casinha igual a nossa, mas Jesus estava em toda a glória. Ele, o Criador de todas as coisas, tomou a forma de uma sementinha no ventre de Maria. Passou por aquela fase de feto, 9 meses. Ali, o Filho de Deus, o Criador, o Autor, o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas, ali, 9 meses. E Maria era cheia do Espírito Santo, e Jesus estava ali. E Jesus nasce. O Pai da eternidade é um bebê. Maria trocava fraldinha, dava banho, vestia roupinha. Quanta coisa que Jesus tinha para fazer. Quantas ordens para os anjos, para todo o universo. E Ele estava ali como um bebê. Ele se esvaziou. Ele tirou toda a sua glória e assumiu uma forma de servo. E como bebê, Ele não foi colocado num berço de ouro, num palácio, como os judeus esperavam um Messias. Mas Ele foi colocado numa manjedoura, estava numa estrebaria, numa gruta onde os animais se abrigavam do mau tempo. E Jesus nasceu numa família pobre. Tão pobre, que a Bíblia nos diz que quando nascia o primogênito no meio dos judeus, a mãe e os pais levariam aquele bebê. No 8º dia ele era circuncidado lá no templo. E em resgate dos primogênitos, desde a história lá do Êxodo, quando todos os primogênitos do Egito foram mortos pelo anjo que passou à meia-noite, quando se instituiu a Páscoa da saída dos filhos de Israel do Egito, todos os primogênitos foram mortos. Deus disse: os primogênitos são meus. E pelos primogênitos, cada primogênito, era trazida uma oferta, uma ovelha, sem defeito, um cordeiro. Mas o Senhor diz: se a família for muito pobre, que não conseguir comprar um cordeiro, pode trazer um par de rolinhas, de pombinha, que você pega com alçapão, que não custa nada. E por Jesus foi levado ao templo um par de rolinhas. Era uma família pobre, não podia comprar um cordeiro. Jesus nasceu numa família pobre. A gente fica achando difícil, né? Sair da casinha da gente para debaixo de um viaduto. E Jesus, e a glória dele, Ele se fez homem, esperou
30 anos trabalhando na carpintaria. A gente fica ansioso. Eu já vi gente falar: eu estou cansado dessa vida de pobre, de dificuldade, eu quero ter. Esses dias não, 2 dias atrás, encontrei, estava saindo da padaria, um irmão falou: oi, irmã Ângela. Oi, tudo bom? Eu cumprimentei aquele irmão: tem muito tempo que eu não te vejo. E ele disse: eu não estou indo à igreja e tal. Eu comecei a conversar com ele. Ele falou assim: irmã Ângela, sabe de uma coisa? Estou cansado de pedir a Deus para Ele me dar dinheiro, e Ele não me dá. Eu cansei. Falei: irmão, não é dinheiro que a gente precisa, não, irmão. Nós precisamos é de Jesus. Nós precisamos é de Jesus. Dinheiro, coisa, casa, bens ficam aqui. Eu não quero nada que fica aqui, não. Eu quero Jesus. Você está deixando a coisa mais preciosa: Jesus. Já pensaram Jesus? 30 anos numa carpintaria, serrando madeira, lixando madeira, suas mãos calosas. Meu pai era um artesão também. Eu lembro, papai fazia sapatos, né? Todo o trabalho, todo o sapato, era cada fase nas suas mãos. O martelo, aquela faca amoladinha para cortar aqueles cortes, né? Aquele couro, aquela sola. E as suas mãos eram duras, calosas. E na sexta-feira era o dia vamos dizer assim, como que eu diria? Aquele dia quando você tira para se arrumar, que quando as mulheres cuidam do cabelo, é o dia me faltou a palavra, da casa é a faxina, né? Da gente, sei lá, aquele dia especial para se cuidar. E o papai então pegava aquela faca moladinha, cortar os calos das suas mãos, para a mão ficar um pouquinho mais fina, para cumprimentar os irmãos lá na igreja. Eu fico pensando nas mãos de Jesus. Aquele jovem de 30 anos que saiu pregando o amor, as mãos dele eram assim, de pegar na madeira, trabalho duro. Isaías 53 diz que ele era homem de dores, experimentado no sofrer. E a gente não quer sofrer nada. O Criador de todas as coisas era um carpinteiro. Dava duro para comer o seu pão. Muito duro. E a gente não quer dar duro, não é? A gente não quer dar duro, quer ganhar tudo fácil. Tende em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Eu sei que a gente aceita Jesus e já quer logo sair pregar. Sabe quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Sabe quanto tempo de preparo? 30 anos. 30 anos. 10 anos de preparo para cada ano de ministério. E a gente já quer logo, né? Já acha: eu já aceitei Jesus, já estou pronto, já quero pregar aqui, eu não quero estudar, não. Esse negócio de seminário, estudar, eu já tenho de ir. Jesus ficou 30 anos se preparando para 3 anos e meio de ministério. Tende em vós o mesmo sentimento. Lá no seu trabalho, aquele trabalho duro, o Senhor está te preparando, te lixando, te purificando, te limpando. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Nós lembramos daquela ilustração do Billy Graham, quando ele disse daquele homem que olhou o formigueiro, e ele imaginando ele tão grande, aquelas formigas tão pequenininhas, e com um pé ele podia matar centenas de formiguinhas. Mas ele olhou aquele formigueiro, e o fogo ia pegar ali ao redor, e deu vontade, que vontade de dizer para as formiguinhas: saiam daí, o fogo vai pegar, vai acabar com o seu formigueiro. E ele pensou isso. Jesus estava olhando aqui a terra, os homens. O fogo vai pegar vocês, o pecado, o inferno, a condenação. E ele se torna uma formiguinha, para dizer para aquelas formiguinhas: vocês podem se salvar. Você se tornaria uma formiguinha? Mas não é só se tornar uma formiguinha, é ficar para sempre na forma de formiguinha. Foi o que aconteceu com Jesus. Deus se tornou homem para sempre. Nós vamos ver Jesus
E há uma pergunta que as crianças fazem, os adolescentes fazem: qual é a única coisa que está no céu que foi o homem que fez? Você sabe? As marcas em Jesus. As marcas dos cravos. A marca da lança. As marcas no Senhor. Marcas por amor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus. Se esvaziou, se humilhou. Jesus, quando instituiu a ceia, naquela noite, última noite com os discípulos, antes de ir para a cruz, ele levantou as suas vestes, se agachou, se ajoelhou diante de cada um dos seus discípulos, tirou-lhes as sandálias e lavou os seus pés. Jesus fez o trabalho de um escravo. E você não quer servir. E você acha difícil ser submisso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus. Porque esse sentimento trouxe para ele, a obediência trouxe para ele um nome que está acima de todo nome. Servir Jesus, seguir Jesus, aos olhos do mundo é loucura, mas a recompensa depois, como vale a pena. E enquanto você está servindo, como vale a pena. Tende em vós o mesmo sentimento. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa trazer ao nosso coração essa verdade e que nós possamos com Jesus, chamados, sermos também exaltados com Ele na glória.